Fala, meu amigo, fala, minha amiga, professor Diogo Almeida na voz, e você que continua a sua preparação fervorosa. A prova já está aí, guerreiros! E agora, chegando mais questões para você continuar, para você fortalecer a sua preparação para EAGS. Vem com o professor Diogo Almeida, vem comigo. E agora nós iremos falar de questões relacionadas ao acidente vascular encefálico, dentre outras questões que estão no seu edital. E antes de tudo, olha só, resolva as questões que já estão na sua área de membros, e depois volta aqui para pegar o gabarito junto comigo. Tamo junto! Vem comigo! Acidente vascular encefálico, galera. Ah, Diego, não poderia ser também chamado de AVC? Sim, acidente vascular cerebral. Mas a forma mais correta de falar é o acidente vascular encefálico. Por quê? Porque essa lesão não necessariamente vai ser no cérebro, né? Isso daí é uma evidência que você somente saberá na hora dos exames de imagem. De qualquer forma, vamos aí à primeira questão. Essa questão é tranquila e agora exige que você tenha alguns conhecimentos, além dos conhecimentos específicos sobre o próprio, a escala de Cincinnati, que é uma escala que cai muito, e nós falaremos sobre ela aqui também. Dentre as condutas na avaliação primária do paciente com suspeita de acidente vascular cerebral, deve-se enfatizar, olha só, existem várias condutas, correto? Dentre essas consultas na avaliação primária, guerreiros, a avaliação primária do paciente com suspeita de acidente vascular cerebral, não é? E aí aqui nesse caso ele usa simplesmente o AVC, deve-se enfatizar o decúbito dorsal do paciente inconsciente. Então lá, o paciente está inconsciente, nós iremos enfatizar o decúbito dorsal, ou seja, colocá-lo de barriga para cima. Esse paciente que está inconsciente, colocaremos, né, como uma ênfase nessa conduta primária, o controle dos níveis glicêmicos, a posição de Trendelenburg no paciente consciente, guerreiros. E aí você tem que lembrar, né? Colocou o paciente em trem, a cabeça dele está no nível mais baixo que a perna. Você acha que faz sentido isso, guerreiros? Vamos lá. Delta, a permeabilidade das vias aéreas e ventilação adequada. E eco, a instalação de acesso venoso periférico no membro parético. Galera, obviamente que isso daqui não pode acontecer, tá? E aí já riscando para que você jamais faça isso. Guerreiros, o nosso gabarito é delta, a permeabilidade das vias aéreas e ventilação adequada, guerreiros. Olha só, numa conduta, quando você vai avaliar um paciente com acidente vascular cerebral, você não sabe a extensão daquela lesão, né? E a questão também não traz se esse paciente está consciente ou inconsciente, tá? Então, você vai colocá-lo em uma posição confortável, ok? Lateralizar aí essa cabeça se houver um risco de broncoaspiração, tá? Permeabilidade das vias aéreas, manter essas vias aéreas abertas, né? E promover uma ventilação adequada de acordo com a necessidade desse paciente que se encontra ali no momento do seu atendimento, beleza? Então, é delta. Vamos lá, vamos avançando com as nossas questões. O acidente vascular encefálico é uma doença crônica não transmissível e uma das principais causas de morte, incapacidade adquirida e internações em todo o mundo. É um fato. Acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro são obstruídos ou se rompem.
provocando uma paralisia da área cerebral que ficou sem a circulação sanguínea. Sobre essa doença, é correto afirmar o que, guerreiros? Alfa, a confirmação diagnóstica para o AVE pode ser feita por meio de um estudo de neuroimagem, uma tomografia computadorizada do crânio, uma angiografia, uma angiorressonância ou uma angiotomografia, guerreiro? Você acha que é possível a confirmação desse diagnóstico, né? A confirmação desse diagnóstico vai ser feita através de um exame de imagem? Bravo! São fatores de risco para o desenvolvimento de AVE a prática regular de atividades físicas, guerreiros, e a ausência de hipertensão arterial sistêmica? Obviamente que a prática regular de atividades físicas, pelo contrário, é um fator que vai distanciar a possibilidade do desenvolvimento de um AVE. Não há, Diego, um atleta então não vai ter um AVE? Obviamente que pode ser que sim, no entanto, é mais difícil, né? A não ser que ele tenha já aí um fator congênito, né? Um fator pré-determinante para que isso aconteça. Charlie, no atendimento pré-hospitalar dessa condição, é imprescindível a aplicação na escala de Braden, guerreiros. Olha aí, a escala de Braden não é a escala utilizada para que você faça no atendimento pré-hospitalar. A escala correta seria a escala de Cincinnati. Grave esse nome. Escala de Cincinnati. Delta, o início súbito de dificuldade em falar não é um sinal para o AVE, galera. O início súbito de dificuldade em falar não é um sinal para o AVE. Sim, o início súbito de dificuldade de falar, com certeza tanto é que vai ser um dos fatores observados na escala de Cincinnati. Nós vamos falar da disartria, né? A dificuldade em articular palavras é a disartria. Então, o nosso gabarito é alfa. A confirmação diagnóstica para o AVE pode ser feita por meio de estudos de neuroimagem, tomografia computadorizada do crânio, angiografia, angiorressonância ou angiotomografia. Beleza? Vamos lá, guerreiros. Se você acertou, vem comigo, faça os seus comentários. O acidente vascular encefálico, AVE, é uma doença crônica, não transmissível, né? Peraí. Questão repetida, desculpa, vamos lá. Vamos avançando. Dentre os diversos fatores de risco para a ocorrência do acidente vascular cerebral, o AVC, podemos citar hipóxia, ataxia e disfagia, hipertensão, hipercolesterolemia e tabagismo, diabetes, cardiopatia, intubação orotraqueal, alcoolismo, hipotensão e ventilação mecânica, hipertensão, taquicardia ou cefaleia intensa, guerreiros. Vamos aos fatores de risco, beleza? Para a ocorrência do AVC. Hipertensão. Você precisa selecionar a alternativa onde todas as opções sejam corretas, ok? Todas sejam corretas. Então, vamos lá. Disfagia, por exemplo, não é um fator de risco, ok? Então, fica ligado aí. Uma cefaleia intensa também não é um fator de risco, beleza? Ventilação mecânica, intubação orotraqueal também não é um fator de risco para o AVE. Então, quais são os três aqui que apresentam fatores de riscos para o AVC, para o AVE? Hipertensão, correto. Hipercolesterolemia, vai ter ali o excesso de colesterol, né? A incidência de placas de ateroma, fazendo a obstrução de um vaso, podendo ocorrer aí um AVE isquêmico ou até um hemorrágico, caso haja o rompimento desse vaso, e também o tabagismo, que, sem sombra de dúvidas, é um fator muito importante para o risco do AVE. Beleza, guerreiros? Beleza, guerreiras?
No acidente vascular encefálico, o pronto reconhecimento dos sinais e sintomas e o rápido encaminhamento para o hospital são fundamentais para evitar a progressão do quadro neurológico inicial, prevenir possíveis complicações e melhorar o prognóstico. Dentre os sinais súbitos de alerta, olha aí, vamos ao comando. Dentre os sinais súbitos de alerta que o técnico de enfermagem deve considerar estão hemiplegia e disartria, hemiparesia e aquimia, ataxia e diplopia, disartria e hemignatia, anopsia e distomia. Guerreiros, sem medo de errar. Olha aí, sem medo de errar. Hemiplegia e disartria. Lembrando da escala de Cincinnati, onde quando você vai avaliar esse paciente, né, que possivelmente está sendo vítima de um acidente vascular encefálico, né, ele vai ter uma desabilidade para movimentar os membros, né, por perda de movimento, né, de um dos braços, ou uma disartria, que é a dificuldade para articular palavras, ok? Então, você percebe que tudo vai girando em torno dessa verdade, né? Próxima questão. Uma das manobras que pode auxiliar a identificar o acidente vascular encefálico, uma das manobras que pode auxiliar a identificar um acidente vascular encefálico, evidenciando desvio de rima, é solicitar ao paciente que mova a cabeça para os lados, pisque os olhos, faça movimentos circulares com os pés, realize 2 agachamentos ou simplesmente dê um sorriso, guerreiros. Olha aí, olha. Primeiro você tem que saber o que é a rima. A rima é a fenda que é dividida entre os 2 lábios, ou seja, a própria boca, a abertura da boca. É o espaço entre o lábio superior e o lábio inferior. É evidente que os pacientes que estão estão sendo vitimados por um acidente vascular, eles têm o desvio da rima, ou seja, a boca fica tortinha para um lado e para baixo, para o lado e para baixo. Esse é o desvio da rima, não é? Então, se ele der um sorriso, a boca vai para o lado e para baixo assim, ok? Vem comigo. Existem 2 tipos de AVC, a saber, o hemorrágico e o isquêmico. O AVC hemorrágico geralmente é causado pelo quê, galera? Ele pode ser causado geralmente por distúrbios hemodinâmicos, oclusão de pequenos vasos intracranianos, ruptura de aneurismas ou coagulopatias, guerreiros. Ruptura de aneurismas. E aí, Diego, como que funciona mesmo o aneurisma? Olha só, eu tenho um vaso aqui e eu tenho uma região desse vaso que vai sofrendo uma pressão. Vai sofrendo uma pressão muito grande. Essa região aqui é mais frágil, né? Essa região é mais frágil. Com o aumento da hipertensão, né? Com o aumento da pressão arterial, com o paciente muito hipertenso, a pressão vai aumentar de tal maneira que vai haver uma ruptura dessa parede do vaso, que é mais frágil. E aí vai acontecer, né, de exsanguinar aí completamente a cabeça desse paciente, e é muito perigoso, é muito perigoso. São parâmetros avaliados na escala de Cincinnati para o acidente vascular cerebral, exceto, guerreiros, queda facial, desabilidade dos braços, né, a debilidade dos braços, fala anormal
ou a reatividade pupilar, guerreiros? Olha aí, não tem como errar, né? Não tem nada a ver com reatividade pupilar. Deixa eu selecionar minha canetinha aqui. E o nosso gabarito é delta. Todos os outros têm a ver com a escala de Cincinnati. Debilidade dos braços, fala normal e queda facial. Próxima questão, Charlie, né? Próxima questão vem falando sobre, mais uma vez, sobre o acidente vascular, galera. E olha o nosso gabarito, se você acertou, parabéns. Os principais sintomas são perda de sensibilidade, hemiplegia, perda de consciência, dor de cabeça intensa e súbita, perda de coordenação motora e equilíbrio. Ah, Diego, peraí, eu não respondi essa questão ainda, eu vou ler com você. Acidente vascular cerebral é a interrupção súbita do suprimento do sangue com nutrientes e oxigênio para o cérebro, tá? E aí pode ser uma isquemia, pode gerar uma isquemia ou pode ser devido a uma hemorragia, um rompimento daquele vaso, né? Afeta as funções do cérebro, lesando as células nervosas, o que pode resultar em graves consequências como, com base no exposto, assinale a alternativa correta, como eu falei para vocês, e aí analisando as outras, né? O AVC hemorrágico é resultado de uma hemorragia dentro do crânio, no cérebro ou em volta dele. Ocorre em 16% dos casos, e embora mais comum, apresenta menor mortalidade. Isso daqui tá ao contrário, né, galera? Isso daqui tá ao contrário. Apresenta maior mortalidade, tá? Imagina o sangue jorrando na cabeça desse paciente com pulso, não é? Com pressão, uma artéria rompeu dentro da cabeça daquela pessoa. Então, a mortalidade, realmente, o índice de mortalidade é maior, ok? Trata-se de uma doença característica de pessoas jovens, podendo, no entanto, ocorrer em todas as idades. Não, realmente, só vai acontecer mais em jovens, né? Caso já seja um paciente que tenha já um aneurisma que ninguém sabe, ou paciente é um hipertenso grave que não se trata, ok? Mas é uma doença característica de pessoas mais longevas, beleza? É realmente uma doença de pessoas mais idosas, ok? Tranquilidade? Vamos que vamos, não pode dar mole, né? Não pode dar mole. Vem comigo, vem comigo. Próxima questão. O acidente vascular cerebral ou encefálico pode ser isquêmico ou hemorrágico. Acerca dessa doença vascular, analise as afirmativas abaixo. Beleza? Vem comigo, olha só. O acidente vascular cerebral isquêmico, o mais comum, é causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro, decorrente da obstrução de uma artéria. Beleza? O que vocês acham aí? Né? Ele está falando do acidente vascular cerebral isquêmico, que é o mais comum, beleza? É causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro, decorrente da obstrução de uma artéria. 2. Nos dois tipos de AVC, uma vez que o sangue que contém nutrientes e oxigênio não chega a determinadas áreas do cérebro, ocorre a perda das funções dos neurônios, causando os sinais e sintomas, os quais dependerão da região do cérebro envolvida. E aí, galera, o que vocês acham? Vamos ler a próxima. A escala de coma de Glasgow é um parâmetro de avaliação dos pacientes que apresentam acidentes vasculares. Nessa escala, a pontuação para abertura ocular espontânea é 2. Guerreiros, se você já assistiu às aulas de clínica médica, né, fundamentos, não precisa nem se estressar com esse tipo de alternativa, beleza? Na avaliação da resposta verbal, através de novo, escala de Glasgow, né? O técnico de enfermagem pontuou com 3, o que corresponde a paciente
confuso, guerreiros? Claro que não também, né? O paciente que é classificado com 3, ele vai falar palavras que não se entendem muito bem, ok? Então, vamos lá. O nosso gabarito eco, apenas 1 e 2 está correta. Se você não sabe, Diego, ainda não sei escala de Glasgow. Então, sinal que você tem que ir lá nas aulas teóricas e volta lá, que com toda certeza é um tema que pode cair na sua prova, beleza? O gabarito tá aí para você conferir. Tamo junto! Vem com o professor Diego Almeida, vem com o Ideal Cursos Online.